Então, pessoal, o professor Sabino, que gosta muito de exibir os seus diplomas de grego, hebraico, fez um vídeo falando que Deus é uma construção da mente humana. É engraçado que é um pouco desrespeitoso falar isso, porque você baseia todas as fé, toda a fé que há no mundo numa ideia concebida pela sua própria mente, né? E aí usa-se, para argumentar isso, usa-se o diploma, né? Apresentam-se o diploma. É por conta dessas questões que Jesus veio para os pobres, para os humildes, para aqueles que não tinham conhecimento, porque o homem tende à soberba, né? E deve ser muito ruim e infeliz você ter todo um tipo de conhecimento e você ser vazio, não ter nada, você não ter o conhecimento de Deus, enquanto uma pessoa que nem tem, às vezes, um estudo, Deus iluminou os olhos dela e se revelou, né? Como a própria Bíblia fala, que não são muitos de nobre nascimento na nossa fé. Os próprios sábios da época de Jesus ficavam confusos com a vinda dele, né? Porque aqueles homens eles não aprenderam como o homem do campo. Eles não tinham, nem todos tinham humildade no coração e muitos tinham maldades, ganâncias, desejos pessoais, né? Você vê que quando Jesus está, onde estava lendo, Jesus estava na cidade dele, e ali ele vai dizer que nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria. Antes dele falar isso, Jesus estava sendo bem recebido. Todo mundo ouvindo o que ele estava falando, todo mundo feliz com as palavras, todo mundo com o coração acalentado com aquelas palavras de Jesus. Até que alguns dizem, ué, não é esse o filho do carpinteiro, né? Aí Jesus fala assim, vocês vão dizer um ditado, médico, cura-te a ti mesmo. Faça aqui na sua cidade, né, os milagres. Aí Jesus vem falar que os profetas na própria cidade, nenhum profeta em sua própria cidade nunca foi bem recebido. Aí o discurso de Jesus começa a causar ódio neles. Jesus começa a falar de épocas difíceis que Israel passou. E ele fala que havia muitas viúvas na época do profeta Elias. Em Israel havia muitas viúvas passando necessidade, mas Deus não enviou profeta para nenhuma viúva a não ser a de Sarepta, que era uma cidade fora, né? Ou seja, Deus estava começando a abençoar pessoas de fora de Israel, e isso causou um ódio tremendo neles ali naquele momento, a ponto de querer matar Jesus. Ou seja, Jesus começa com um discurso em que acalenta o coração deles, eles estão felizes, e daqui a pouco Jesus começa a falar um monte de verdades cronológicas do tempo, verdades que estão ali expressas nas escrituras e que eles sabiam que eram verdade, e parece que ninguém ia tocar nesse assunto, né? Porque parecia uma insensibilidade de Deus não fazer nada pelo seu povo naquele momento, em que ficou 3 anos e 6 meses sem chover, né? E Deus não deixou o profeta ajudar o povo. E Deus começou a ajudar fora. Então, havia muitas situações em que Israel estava passando por disciplinação de Deus, momentos em que tomavam posicionamentos, as autoridades tomavam posicionamentos errados, né? Enquanto Deus queria, através de Israel, fazer uma referência ao mundo. Se eles fossem obedientes, muitas coisas não teriam acontecido. É um povo duro de coração, um povo difícil de lidar. Deus escolheu um povo difícil, né? Com o coração muito endurecido. E trabalhou muito com esse povo, mas o povo tinha um coração muito endurecido.
eles facilmente, como dizer, é como a neblina, né, que surge no amanhecer, se seca rápido, né? Era a fé deles. Então, para você ver, de amor, eles vão de amor ao ódio em poucos segundos, né? Enquanto as pessoas que conheceram a Jesus por determinadas situações, no erro, seguiram Jesus pelo resto da vida, passaram, morreram, desafiaram situações e nem por isso se voltaram com um ódio contra Deus. Ali eles tentaram de fato matar Jesus. Então, Deus ele sabe como é que funciona a mente do sábio, né? Aquele que se engrandece no conhecimento. Ele vai se engrandecer a vida inteira, querendo ganhar o galardão do mundo, tendo admiradores. Só que a coisa mais importante, que talvez ele nem saiba que seja tão importante, ele não vai conseguir receber a iluminação do Evangelho, porque diz as Escrituras que é uma pérola tão preciosa que um vendedor de pérola descobre que aquela pérola está ali, ele vai fazer de tudo, vende tudo que tem para comprar aquela, para entender a preciosidade do Evangelho, né? E dessa fé que Deus nos presenteou aos humildes, né? Então você vai ver um monte de gente eloquente falando inúmeras as coisas e você olha todos os dias na televisão, você vê políticos, né, com diplomas maravilhosos, formados, nem sabemos se essas formações são verdadeiras, né? Porque tem uns que mentem aí dizendo que estudou em Harvard e tem até gente que realmente se formou em várias universidades, mas mesmo assim mente para poder ampliar o seu currículo. E a gente tem um montão desses. Aí quando você vai ver o discurso deles, é discurso de ódio, é discurso preconceituoso, e tem sempre dinheiro envolvido, e tem sempre maracutá envolvido. Ou seja, na época do Enéas, quando ele falava que o Lula não tinha condições, por exemplo, chamava o Lula de burro, né? Eu fico imaginando que hoje a gente tem um montão de diplomados na política, mas que não vale o prato que come. Então, diploma e educação, diploma e respeito ao dinheiro público, respeito à cidadania, respeito ao povo brasileiro, esse respeito não tem nada a ver com educação de escola, embora tivesse que ser dessa forma. Quanto mais educado você fosse, mais fiel ao seu povo, mais fiel às coisas você deveria ser, porque você tem mais entendimento, né? Mas no Brasil é o cachorro, é o poste mijando no cachorro mesmo, essa é a realidade. Quem tem muito conhecimento se prevalece disso e se enfurna lá no meio de um monte de gente corrupta, e ali você está com a Bíblia debaixo do braço e dinheiro de corrupção no outro, dentro das cuecas, ou seja, às vezes você vê a apreensão da Polícia Federal e tem ali um monte de dinheiro sujo e uma Bíblia do lado. Ou seja, uma vergonha para o cristianismo, uma vergonha para o cara que diz que é cristão. E dentro da política é essa sujeirada, é essa vergonha. Cara, esse tipo de gente é gente da pior espécie. Por quê? Porque o evangelho não faz mais mudança na personalidade dela. Enquanto tem gente que nem tem conhecimento bíblico e consegue ter algum caráter. Tem gente que não tem nem é da mesma fé e conseguem ter mais integridade do que essas pessoas que deveriam brilhar muito mais, ser a luz do mundo, o sal da terra. Os discursos mais simples do evangelho, elas não desprezam, né? E tem muita gente, famosos, cantores, sabe, no mundo gospel aí, tem muito. Agora você imagina que condição essas pessoas estão espiritualmente. Porque diz a Bíblia que nessa cobiça do dinheiro, usando a fé, Paulo diz isso, muitos se afundaram na lama, se submergiram na lama do pecado e se atormentaram-se a si mesmo com muitas dores. Ou seja, elas vão sofrer coisas
que elas nem não sendo cristãos elas teriam sofrido, porque elas se submergem na ruína e na perdição, diz Paulo. Porque o amor ao dinheiro, nesse contexto, é a raiz de todos os males. E nessa cobiça muitos se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Ou seja, é o porco voltando para a lama, como diz a própria Bíblia. Essas pessoas, elas não conseguem mais se reconciliar, porque elas já acham que elas têm, elas acreditam ainda que estão servindo a Deus. Elas enganam a própria mente dela, o coração dela se torna subversivo, se torna de uma forma tão suja que ela acredita ainda que aquilo que ela está fazendo não tem problema. Não importa, Deus não está se importando com aquilo. Né? Até que ela começa a cair na ruína e na perdição. É cachaça, é bebida, é droga, é prostituição, sabe? Em todo momento, uma expectativa de fogo ardente. Por quê? Porque essas pessoas sabem que o inferno existe, que arde em fogo e enxofre, que é eterno. Eles sabem porque, uma vez que você conheceu a Jesus, isso se torna uma coisa inegável. Isso daí é como se você negasse o seu próprio nome, o nome da sua mãe, dos seus pais, mesmo conhecendo eles. Se você não consegue mentir contra si mesmo, é inegável que você conheceu a Cristo. Se você conheceu a Cristo, toda a estrutura do Evangelho, de Gênesis e Apocalipse, está dentro de você. Aquilo faz tanto sentido, né? Quando fala que Jonas lá foi engolido por um grande peixe, Jesus vai citar o sinal dele como sendo o sinal do profeta Jonas, praticamente confirmando a história do Antigo Testamento. E tem gente falando que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus da Bíblia, mas tem confirmações de Jesus acerca de coisas do Antigo Testamento. E ali, aquela história faz tanto sentido, e não parece ser uma história real, mas faz tanto sentido porque a gente crê que realmente de fato foi assim. Não é uma coisa que a gente quer acreditar, simplesmente a gente acredita que foi daquela forma. Está dentro de nós, não é uma coisa que você consegue negar. E se você conhece a Cristo, você sabe que as palavras dele não vacilam e que vai vir o Apocalipse final, porque foi ele mesmo que instruiu João sobre o final de todas as coisas e as condenações. Então, ao mesmo tempo que o Evangelho é bom para quem serve, para quem anda no caminho, ele se torna muito amargo para quem conhece o Evangelho e está submergido na lama. Porque o cara tem um medo de morrer desesperador. Não é como você ser um ímpio que peca e não tem noção nenhuma de para onde você vai. Não há essa cobrança dentro dele. Não há uma cobrança real.